Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Macedo, bem-vindos ao Mundo Molecular. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o método científico e sobre a teoria atômica, trazendo ela como exemplo de quão importante esse método foi tanto para o desenvolvimento da química quanto para o desenvolvimento da ciência como um todo. E aí é importante nós falarmos também sobre o fato de que em ciência não existem verdades absolutas, uma vez que a observação de novos fatos, experimentos, vão revelar fenômenos que não podem ser explicados por meio de uma teoria que já exista. Então, nessa situação é necessária a formulação de novas ideias para que se possa explicar esses fenômenos observados. Aqui, as crenças e vontades do pesquisador vão dar lugar à observação dos fatos. Então, o papel do cientista é planejar experimentos e realizá-los, observar os fatos, tentar explicá-los e prever novos fatos. Então, de uma forma geral, o método científico pode ser resumido por meio dos seguintes passos: observar um fato e formular um questionamento a respeito desse fato. Antes mesmo do desenvolvimento da ciência como a conhecemos hoje, na Grécia Antiga, os filósofos já se perguntavam de que é feita a matéria e o universo. E aí entra o segundo passo, que é a elaboração de uma hipótese. Uma hipótese é uma tentativa de responder à pergunta feita anteriormente. Diversas ideias foram propostas para responder acerca da composição da matéria. Por exemplo, para Demócrito, a matéria e o universo eram compostos por partículas indivisíveis, que é de onde deriva o nome átomo, átomo indivisível. Já para Aristóteles, a matéria não era formada por partículas, mas sim era contínua e era uma junção entre os 4 elementos. E até aqui, as ideias propostas para a matéria, eram puramente intuitivas e teóricas, mas isso vai nos levar ao próximo passo, que era a realização de experimentos. John Dalton propôs um modelo para a estrutura da matéria que era útil em explicar os fenômenos químicos já observados na época. E esse modelo atômico que ele propôs foi baseado em alguns postulados. Primeiro, que a matéria era constituída por partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Segundo, que para cada tipo de elemento existia um tipo de átomo. Terceiro, elementos diferentes possuíam massas diferentes. Quarto, que as substâncias compostas, ou como ele chamava de átomos compostos, eram formados pela combinação dos átomos, obedecendo uma proporção definida. E quinto, que as reações químicas ocorriam pela recombinação entre os átomos. Esse modelo ficou conhecido como o modelo atômico da bola de bilhar. E ele, diferentemente dos anteriores, era baseado em observações experimentais de reações químicas. E estava de acordo com a lei da conservação das massas, que dizia que no início e no fim de uma reação, a massa de cada elemento deve ser a mesma. E também com a lei das proporções definidas, que diz que uma substância possui uma proporção definida para cada átomo. Todas as moléculas de água vão ser compostas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. No entanto, esse modelo atômico não podia explicar fenômenos nos quais havia a transferência de elétrons. Por exemplo, ao se atritar 2 materiais diferentes, vai haver transferência de elétrons de um para o outro. E esse fenômeno já era conhecido desde a Grécia Antiga. Só que um aparato chamado ampola de Crookes foi desenvolvido e ele consistia em um tubo de vidro com uma atmosfera rarefeita, ao qual estavam ligados 2 eletrodos, aos quais eram aplicados uma diferença de potencial, e quando isso acontecia, ele emitia uma luz,
foi também observado que essa luz era desviada quando ela passava entre duas placas metálicas carregadas com cargas opostas. A essa luz foi dado o nome de raios catódicos e posteriormente foi observado que na verdade ela era causada por elétrons em movimento. Então esse experimento indicava que havia algo mais fundamental do que o próprio átomo. Com isso, será que o átomo era mesmo indivisível? E isso nos leva ao nosso próximo passo, que é a análise dos resultados. Então, uma vez que nós realizamos experimentos, vamos ter novos fatos para serem observados e com isso vamos conseguir saber se a nossa hipótese é válida ou não. E caso ela não seja válida, vai ser necessária a formulação de uma outra hipótese, realização de novos experimentos para que se chegue a uma ideia mais coerente. O cientista J.J. Thomson observou que a matéria não era indivisível, mas com a existência de elétrons e com a ideia de que o átomo era neutro, ele propôs um modelo atômico que era similar a um pudim de passas, onde havia uma pasta de carga positiva e espalhada nessa pasta haviam os elétrons que se encontravam no lugar das passas. Outros modelos atômicos foram propostos, mas cada um, assim como qualquer outra teoria científica, possui suas lacunas e isso é a base para que novas pesquisas e novas ideias sejam propostas. E aí eu vou abrir um adendo aqui, que se você quer saber mais sobre teoria atômica, nós temos um vídeo sobre isso no canal que eu vou colocar aqui. Inclusive é um desafio lá que ainda está valendo e se ele for cumprido, nós vamos estar fazendo aí outros vídeos dando prosseguimento a modelos atômicos que não foram abordados lá. O importante aqui é que a nossa breve visita por esses dois modelos atômicos já é suficiente para mostrar esse caráter da ciência, de que ela é uma construção onde uma lacuna de uma ideia dá lugar a outras ideias e também de que ela não é feita de verdades absolutas. Os modelos, as teorias científicas podem sim ser reformuladas e até entrar em desuso devido a novas observações de fatos experimentais. Também é muito importante ter em mente que essa forma de fazer ciência foi o que trouxe a qualidade de vida que nós temos hoje. Então, imagine todas as coisas que nós temos no nosso dia a dia, como carros, televisões, o celular que você está assistindo esse vídeo ou computador e tantas outras coisas. Será que eles seriam desenvolvidos sem o método científico? Bom, e se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E caso você tenha interesse, você pode assistir esse nosso vídeo aqui e descobrir como funcionam as placas solares. Ou, caso não queira esse, você ainda pode assistir esse e descobrir o porquê de não misturar produtos de limpeza. Até a próxima!